Fala, Mixers! Você está querendo masterizar uma música e não sabe quais ferramentas, quais plugins você vai usar? Pois é, eu sou Arthur Paranhos, o cara da Mix, e nesse vídeo eu vou te mostrar os plugins e ferramentas que eu uso para masterizar uma música. Vamos nessa? Estamos aqui no Logic, né? Recebi hoje, inclusive, esse DVD aqui para masterizar. Então tem várias coisas cortadas aqui porque são momentos que tinha falas, ou tinha momentos que não tinha nada nessa gravação de DVD, que foi uma gravação de DVD que não foi praticamente um show com as músicas uma atrás da outra. Então teve conversa, tinha hora que parava, aí chama convidado, então tinha um monte de coisa. Então, por isso tem esses cortes aqui, mas vamos lá para o que interessa. O primeiro plugin que eu utilizo é um equalizador para fazer correção tanto no MIDI, ou seja, no que está no centro, no que está em mono na mixagem, e no side, que é o que está no estéreo dela, nas laterais, beleza? Por isso que é MIDI side. Então aqui eu tenho uma seção que eu vejo aqui o gráfico do MIDI, e tem uma seção que eu vejo aqui as frequências aqui do side, beleza? Então, o que eu costumo fazer aqui no side, normalmente eu corto subgrave, não quero subgrave no grave, ou subgrave no side. Tenho aqui o Monomaker, que ele vai fazer tudo que eu selecionar aqui de uma frequência, tudo que tiver abaixo dessa frequência, ele vai deixar em mono, beleza? Então, o que estava aqui no side, né, que poderia estar ali de subgrave, eu já faço essas coisas irem tudo para o centro ali. Abro um pouquinho estéreo, e aí faço correções que eu acho que eu preciso fazer de cortes aqui. Não dou boost, nada. No máximo, às vezes, quando eu acho que eu preciso, eu faço um boost aqui, acrescento na região alta aqui no side, só isso. Mas quando faço. Outra ferramenta que eu uso, esse aqui é da Plugin Alliance, beleza? Que é o BX Digital V3. Tem um Pro Q4, que tem uma configuração aqui de linear phase, ele vem de zero latência, mas para masterização eu costumo usar em linear phase, né? Deixo aqui em medium mesmo. E aqui eu tenho umas correções, o que está aqui com Mzinho, é justamente porque eu estou fazendo essa correção aqui só no MIDI, que pode ser um equalizador compressor, que ele vai comprimir apenas naquele momento que eu quero, né? Então, quando aquela região ali sai demais do que eu configurei, ele vai comprimir aquela região. Então, tem algumas configurações aqui que está no MIDI, e tem outras aqui, como essa aqui, que está no estéreo mesmo. A gente pode ver que clica aqui na bolinha, a gente vê aqui que está estéreo. Esse que tem um Mzinho aqui, a gente vê que está no MIDI. Às vezes eu faço alguma correção em side, mas não é nesse caso aqui, beleza? Aqui também eu dei um boost, só que não é um boost de equalização. Aqui é um compressor, vamos dizer assim, ao contrário. Então, nessa região aqui, quando essa região toca, nessas frequências aqui que foram selecionadas, que atinge meu threshold ali, o que acontece? Eu acabo aumentando de volume essa região aqui. Então, esse equalizador aqui dinâmico, ele só atua para aumentar essa frequência no momento que toca essa frequência através do threshold quando aquele sinal passa. Então aqui é quando eu quero dar um boost naquela região para não ficar a região sobrando o tempo todo quando você bota o equalizador, né, que com ganho. No caso aí só em momentos específicos que essa região vai subir. Outra ferramenta que eu uso é um compressor no buzz, né, um buzz compressor, para poder dar uma colada na música, beleza? É uma coisa sutil, não chega a bater em zero aqui, fica aqui batendo entre 2 e 1 aqui no caso, mas é uma coisa bem sutil. Aqui tem algumas configurações que eu deixo aqui em hard mesmo unir, e aqui esse tone desse detector aqui, né, desse botão. Existe uma questão aqui que eu não vou falar agora porque eu não estou falando desse compressor de buzz, mas aqui faz uma coisa muito interessante para esse tipo de compressão que eu estou usando. O ratio bem leve, aqui está 2:1. O ataque, o mais lento possível desse compressor. E o release, eu coloco ele para o ponteiro aqui dançar com as partes graves da música, beleza? Aí depois eu boto um compressor multibanda para controlar as regiões que eu seleciono. Inclusive eu uso solo aqui nas bandas, eu poderia botar inclusive mais uma aqui, que ele cabe 5 bandas, né? Mas não coloquei. Então eu vou solando as bandas e seleciono as regiões que eu quero que tenha essas compressões, e vou fazendo as configurações de compressor de cada região. Então eu posso aumentar ataque, aumentar release, diminuir ataque, diminuir release, né? Posso mexer aqui com o Ni, com ratios, mas isso aqui eu nunca mexo. Eu poderia fazer também uma expansão, mas não é o caso aqui, estou trabalhando com compressão. E aqui nesse caso aqui, eu dei um ganhozinho de 0,74 dB e aqui 0,73 dB nos subgraves
e nos agudos. Outra ferramenta que eu uso também é esse simulador de um compressor analógico. Eu gosto da sonoridade que ele traz, uma coisa muito sutil, e eu sempre faço um corte aqui nas regiões de subgrave. Nesse caso aqui eu estou fazendo um corte em 24 dB, ou 24 Hz, e aqui eu dou um shelf de meio dB aqui, em 74, e aqui em 18. Então é basicamente o que eu faço com ele. Que mais? Esse plugin aqui, inclusive, é gratuito. Eu gosto dele bastante. A sonoridade que ele dá para o médio agudo e para o agudo, principalmente, eu acho muito massa. É um diferencial. Não achei ainda outro plugin que me desse essa coloração, esse agudozinho que ele dá. Mesmo usando aqui o Dangerous ou usando o Proc 4, eu nunca consegui chegar nesse agudo que ele dá. E eu gosto muito, e ele é um plugin gratuito, né? Apesar de eu ter ele no meu pacote da Slate Digital, né? Mas eu uso ele bastante. Em todas as minhas masters tem esse plugin para dar o agudinho. Aqui é um saturador por frequência, por banda de frequência. Então a gente tem aqui 5 bandas de frequência, beleza? 2 shelf aqui no subgrave e no agudo, e aqui mais 3 intermediárias, e cada banda de frequência dessa você configura o tipo de saturação que você quer. Aqui tem vários tipos, eu uso sempre o ouvido para escolher, mas normalmente eu fico aqui entre Solid, Warm, Tube e Tape. Não cheguei a usar nenhum desses aqui, não acho que me agradou da primeira vez que eu usei, então eu tenho usado só esses 4 aqui e vou selecionando, e não tem um mistério para tipo assim, no agudo ou no grave eu uso determinado, não, eu coloco ali, eu quero dar um boost numa região tal ali, só com saturação, então eu vou nessa saturação aqui, faço o que eu quero como aqui e vou mudando os tipos de saturação aqui de algoritmo, né, para poder ver o que é que soa melhor para mim. Esse plugin da Spectre é muito foda. Inclusive aqui eu uso a qualidade, ele vem aqui standard, eu uso a qualidade dele em Best, e isso vai consequentemente usar bastante da máquina, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso falar. Aqui eu já tinha falado do Linear Phase. Então aqui no compressor multibanda, ele vem aqui em Dynamic Phase, que eu já acho ideal, mas aqui no Oversampling eu acabo deixando aqui em 4x também. O que mais aqui que a gente tem? Eu tenho aqui no Ozone 11 o Image. O Image junto com o BX Digital V3, que aqui eu puxei aqui, né? Abri o estéreo aqui em 120%, e fiz o Monomaker, né? Que eu botei o subgrave os subgraves abaixo de 100 Hz para ficar tudo no centro. E aqui eu faço a mesma coisa. Eu tenho aqui 4 bandas, em que dentro dessas 4 bandas aqui eu vou analisando através desse analisador aqui, a correlação aqui entre negativo e positivo. Quando está em positivo é porque a fase está bacana no estéreo. Quando começa a descer para o negativo é porque está tendo defasamento, e isso é muito ruim quando acontece durante muito tempo. Aqui tem o Stereoizer, que eu uso também, no algoritmo SEP2, que o 1 acaba atrapalhando a fase, então uso no 2 aqui e vou colocando essa questão dos milissegundos aqui, a depender do que eu estou ouvindo. Então aqui posso ser mais ou menos, e eu tenho um analisador que eu vou falar mais à frente, que ele me mostra nas regiões aqui de frequência o que é que pode estar fora de fase ou em fase durante aquele momento, mas depois eu mostro isso aí. Que mais? Depois do Ozone, eu tenho outro aqui do Ozone, que é o Exciter, que ele é um excitador de frequências. Então eu tenho aqui ativo o Oversampling, para desse caso da Master eu preciso ativar, então eu uso ele. Aqui tenho as frequências aqui, 4 bandas de frequências, né, que eu selecionei aqui, e em cada banda eu estou dando menos ou mais. Nessa banda aqui, por exemplo, eu não acabei botando nada, né? Que a gente tem um mix aqui quanto da mistura com o sinal principal, e aqui a quantidade de excitação que eu estou fazendo nessa frequência. E aqui em cima os tipos de algoritmos que vai dar uma sonoridade diferente em cada saturação. Nesse plugin aqui eu só uso a saturação de fita, né? Que é o tape. Seguindo, aqui tem um pulo do gato, que eu aprendi recentemente com um cara de masterização lá da gringa, que é um cara muito foda, ele é da Austrália, e eu aprendi a usar esse plugin aqui na masterização. Nunca imaginei que poderia ter usado isso, e ele tinha aprendido também com outro cara que ele é fã, e eu acabei usando isso. Uso o sidechain também para poder fazer essa questão aqui de diminuir um pouquinho o sustain e aumentar um pouquinho o ataque, mas é coisa bem sutil mesmo.
Isso aqui dá uma limpada na mix, mas isso aqui é um assunto very ultra avançado, é outro nível, né? Não é para quem tá entrando na masterização agora, não. Aí, por final aqui, por algumas correções de coloração de coisas que eu achei que tava sobrando, eu usei aqui desculpa, ó, isso aqui tá desativado, certo? Esse primeiro é aqui, então eu posso tirar isso aqui. Porque esse equalizador dinâmico que eu botei aqui nesse subgrave, ele tá nesse outro aqui, justamente porque esse outro tá depois dos compressores. Porque se eu tivesse botado nesse Proc 4 ali atrás, o que ia acontecer? Eu iria provavelmente atiçar esses compressores que estão depois. Então eu faço essa compensação aqui desse subgrave depois dessas cadeias de compressor, que eu acho melhor para não fazer o compressor ficar atuando mais nessas regiões. Ainda mais que aqui no Pro MB, né, com o compressor multibanda da FabFilter, eu fiz uma compressão aqui no subgrave. Então, se eu mexesse nesse subgrave aqui antes, iria alterar o que eu fiz aqui, porque iria fazer o threshold, o sinal passar mais ainda pelo threshold, então provavelmente eu iria comprimir mais. Então, eu fiz essa equalização dinâmica aqui depois. Aqui também tem uma equalização dinâmica para poder puxar uma frequência que eu queria, que na verdade é da conga. E aqui tem correções aqui no MIDI, em estéreo. Tem um próprio equalizador, como na maioria desses que estão aqui com essa curva aqui mais embaixo, com essas setinhas aqui, é que eu estou usando a equalização dinâmica, né? Então, aqui eu estou usando o equalizador, eu baixei aqui, mas também usei a parte dinâmica dele. Então, aqui foram as correções de sobra que eu comecei a ouvir em outras referências minhas, porque por exemplo, eu tenho uma caixinha aqui de computador que ela sobra muito essa questão do médio agudo, do agudo, às vezes do médio, mas normalmente é médio agudo e agudo. E eu percebi que essas regiões aqui estavam pulando demais para fora nesse tipo de caixinha. Então, como vai ter pessoas que vai ouvir em lugares que não são ideais, então eu tenho que ouvir nesses outros ideais. Tem aqui também uma JBL que eu uso também para poder ouvir. Então eu checo em vários lugares, inclusive em lugares que outras pessoas, que a maioria das pessoas vão ouvir, que elas não vão estar ouvindo com o fone que eu tenho aqui, né, com os fones profissionais que eu tenho, nem vão estar ouvindo com meus monitores de referências profissionais também. Elas vão estar ouvindo com caixas mais básicas e mais, como é que eu posso dizer, com menos qualidade. Então eu preciso ouvir nesses lugares para poder entender o som que está saindo ali, para poder até fazer algumas correções que eu precise. Como eu precisei dar um boost aqui na região também, então isso aqui me ajuda a dar aquela refinada no final da cadeia. Depois que eu fiz tudo isso aqui, eu entro aqui num clipper que vai clipar os picos para poder me dar espaço, tanto no clipper também, eu também trabalho com oversampler, né? Então ele vai me dar espaço para poder eu ter mais head drum para poder conseguir um volume maior. Depois desse clipper, eu utilizo o Sonox Oxford Inflator, que ele vai me gerar harmônicos de uma forma tão linda, tão maravilhosa assim, esses harmônicos que o Inflator gera, que é um plugin que quando eu vi que a galera lá de fora fazia coisas fantásticas e tipo assim, todo mundo tava usando ele, eu falei, eu preciso comprar. Comprei, não me arrependo e é o diferencial assim. Então na minha cadeia, para poder fazer o volume chegar, eu tenho esse clipper que eu também comprei, que maravilhoso. Quando eu vi a galera usando, estudei bastante ele, depois comprei porque eu falei, eu preciso ter esse clipper. Experimentei outros, mas o que mais me atendeu foi esse aqui. Depois do Inflator, eu termino aqui a cadeia de volume com o meu Pro L2. Eu uso o Pro L2 como limiter, né, que é da FabFilter, ou também eu posso usar o Voxengo, o Elefante. Cadê? Aqui. Eu também gosto de usar eles, são ótimos limiters, certo? Mas não é o limiter que vai dar aquele som, vamos dizer assim, super alto, né? Que a gente quer. Existe toda uma questão da cadeia, vem desde a mixagem, mas, por exemplo, as últimas masterizações que eu tenho feito, não fui eu que mixei, então não pude fazer utilizar umas ferramentas para poder conseguir ter mais volume aqui na master. Então, na master eu vou ter que compensar fazendo determinado tipo de corte, né? Como controlar determinadas regiões aqui, no próprio compressor multibanda também, aqui no outro Pro 4. Então, assim, essas correções que eu venho fazendo aqui com a equalização dinâmica é justamente poder controlar determinados instrumentos ali dentro para poder, no final, eu conseguir ter um volume muito maior. Só que, além disso tudo, lógico que o ouvido, a gente tem que seguir sempre o ouvido, mas na masterização, a gente precisa olhar determinados tipos de analisadores para poder a gente ver se a gente está no caminho certo. Então, o que é que eu uso aqui de analisadores? Eu tenho um Tonal Balance Control da Isotope, que através dessa curva aqui, que no preset dele é o Bass Heavy aqui, eu consigo ter exatamente uma visualização próxima do que eu espero
de uma sonoridade para finalizar uma música. Então, todas as músicas que eu masterizo vão estar aqui dentro dessa curva aqui? Não. Algumas músicas vão estar um pouquinho abaixo do subgrave, outras mais alta. Aqui os médios graves, às vezes vão estar mais baixos, mais alta. Médio agudo, agudo, a mesma coisa. Então, aqui é só para me dar um norte, porque se em qualquer momento meu ouvido estiver saturado, às vezes eu estou achando que o subgrave tá bastante ideal assim na música, só que ele tá passando essa linha verde. Eu já vi que todas as masterizações que eu faço, quando passa dessa linha verde aqui, uma boa parte do tempo, porque às vezes a música ela perde a região mais aguda por ter instrumentos que sumiram ali, ou a voz e tudo mais, na região média e tudo mais, então isso aqui tende a ser proeminente, mas no lugar, na região da música, por exemplo, o refrão, que tem todos os instrumentos ali acontecendo, nesse momento, se aqui estiver batendo o subgrave acima dessa faixa aqui, para mim, ele já está demais. Eu sei que ele vai sair muito mais forte do que deveria em outros lugares que a galera escuta, e eu não quero isso. Então eu uso isso aqui também como para policiar, caso o meu ouvido já esteja saturado também, ou eu possa estar me enganando também com o ouvido, beleza? Porque isso também pode acontecer. Outro analisador que eu uso é o Span, que ele é um analisador, deixa eu dar uma mutada aqui. Deixa eu vir para cá. Pronto. Ele é um analisador, deixa eu pegar aqui o tonal balance também, aqui. Então eu tenho você vê que nessa música aqui, a gente tem uma região sobrando mais aqui, que estava muito mais do que está isso aqui, porque eu tinha que fazer um controle, mas aqui são os instrumentos percussivos que nesse estilo aqui precisa, beleza? Aqui eu consigo ter um analisador de espectro, só que observando um geral, né, do que está acontecendo aqui. Aí eu tenho também um medidor de lufs para poder saber a questão de volume. Então aqui eu tenho o short term e o integrated, que eu uso esses dois aqui como referência para poder ver o quanto estou conseguindo de volume, né? O que mais aqui? Vamos fechar ele, seguindo. Tenho também o WLM meter da Waves, que eu também uso também como parâmetro para poder fazer minhas medições. O que mais? Eu tenho esse medidor aqui mais completo, que eu tenho muitas coisas, tenho aqui para poder me informar sobre coisas de fase e de estéreo. Tenho um analisador aqui que eu praticamente não uso, porque eu já tenho os outros. Tenho também medidores aqui de volume, que me auxilia bastante, essa questão do True Peak, do Integrated e do Short Term também, que tem lá nos outros também, mas é mais um analisador para poder ter aqui. Tem esse aqui, que é parecido com o Span, só que o Span ele é mais lento, né? E esse aqui é mais rápido. Eu consigo entender melhor como é que estão os picos dos transientes nas frequências. O que mais aqui? Deixa eu tirar esse elefante aqui, que está aqui estragando minha cadeia. E eu tenho um plugin muito bacana, que inclusive se você estiver gostando de todas essas dicas aqui, todo esse material que eu estou te mostrando, essas ferramentas que eu uso, dá um like aí. Se você tiver qualquer dúvida de qualquer ferramenta que eu tenho aqui, manda uma mensagem aí embaixo que eu vou poder te responder, ou se for uma coisa mais corriqueira, eu posso até gravar um vídeo para poder explicar algum tipo de coisa que você esteja querendo aí também, beleza? E se quiser ver como é que eu mixo, masterizo as coisas, aí embaixo tem um link em que você pode ter acesso aos meus cursos, né? Então é só clicar aí, entrar lá e ver se tem alguma coisa que possa te interessar. Então, para finalizar aqui, a gente tem assim esse correlometer, né? O que ele faz aqui? A gente pode ver que a gente tem aqui de 20 Hz a 20.000 Hz. Deixa eu até aumentar ele aqui para a gente ver melhor. Então, de 20 a 20.000. E o que é que acontece aqui? O que está acima dessa linha é justamente o que está em fase, e o que está embaixo dessa linha é o que não está em fase. Então, aqui pelas frequências eu consigo perceber o que está fora de fase, o que está em fase, e isso me ajuda a perceber se aquela mixagem está coesa nessa questão de defasamento ou não. E se a gente for ver ali, né, aquelas coisas que eu fiz aqui no BX Digital, que eu botei no Monomake tudo abaixo de 100 aqui para ficar no meio. Então até 100 a gente tem aqui mais ou menos, né? Então a gente tem aqui essa região basicamente no meio, né? A gente percebeu ali que acabou descendo ali, mas foi o que eu botei. E tem aqui o ozone também aqui, que eu também puxei, não puxei todo, mas puxei aqui para poder manter essa região aqui, nesse caso aqui, abaixo de 200, sempre no meio ali, beleza? Então é isso. Se gostou, dá um like aí. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.